Havia apenas uma maneira de libertar a humanidade, ao ponto em que as vibrações no quadrante do planeta Terra haviam chegado. Então, foi criado um plano de libertação planetária, onde somente um ser de vibrações muito elevadas conseguiria suportar a passagem para uma dimensão tão densa, a qual esta dimensão havia se tornado. E este ser teria que ser capaz de elevar as frequências do planeta inteiro. Yeshua, então, decidiu que iria encarnar, mas teria o auxílio da ordem celestial para que o resgatasse assim que desencarnasse, caso ele não conseguisse voltar. O que não foi o caso. Yeshua ascensionou novamente com todos os seus corpos e registros deixados ao longo de sua descida. A humanidade ainda não estava preparada, mas Yeshua já sabia disso, quando tomou sua decisão. Mas esse foi apenas o início do plano. Era preciso abrir caminho para que outros seres elevados pudessem adentrar esta dimensão. E desde então, muitos foram os seres ascensos que se voluntariaram para seguir os passos de Yeshua e encarnar em terceira dimensão para ajudar, mesmo sabendo que poderiam ficar aqui presos nesta dimensão sob o véu do esquecimento. Mas sabiam também que cada um que encarnasse no planeta Terra traria mais registros, ao ponto que todos lembrassem novamente quem são, e assim influenciar todo o coletivo, fazendo com que todos pudessem também elevar suas consciências, e que, em consequência, elevaria as vibrações de todo o planeta, assim como os que se encontrassem muito distantes da verdadeira luz. Ao mesmo tempo, os seres não-luz perceberam que precisavam intensificar o controle da humanidade, pois estavam prestes a perder todo o seu poder sobre este quadrante. E também criaram o seu plano obscuro, a Agenda de Controle Mundial, NOM. Então, foi criada a primeira religião com base nas escrituras sagradas, que foram totalmente distorcidas, e com base na passagem de Yeshua, Jesus, que também foi totalmente distorcido. Um pacto entre os escuros foi feito. Eles criaram um Deus. Criaram o Apocalipse e o final dos tempos. Mataram, puniram os que sabiam da verdade, para que ela nunca fosse revelada. Nós fugimos com as escrituras sagradas originais e enterramos em várias partes do planeta, para serem encontradas quando retomássemos nossas lembranças. Eles criaram as religiões e os sacrifícios. A adoração a um falso Deus foi tão bem sucedida que um falso Deus foi criado pela consciência coletiva da humanidade e seu poder de cocriação. Surgiu então a entidade Idabuá. A escuridão e o caos tomaram conta novamente. Mas muitos voluntários da luz já haviam encarnado no planeta e continuaram encarnando, pois os passos já haviam sido dados, e nós apenas os seguimos. Adentramos tanto em terceira como em quarta e quinta dimensão, mas não podíamos fazer muita coisa ainda, porque as mentes humanas passaram a ser governadas pelo medo e pelo instinto da sobrevivência. Mas nunca desistimos. Muitos foram os que deram as suas próprias vidas por diversas vezes para poder deixar o seu código na consciência coletiva. Sabíamos que teríamos várias vidas e não nos preocupamos com quantas vezes teríamos que encarnar e morrer, para que essa missão tivesse êxito. Morremos na fogueira e na forca. Fomos caçados, ridicularizados e torturados. A coisa começou a ficar difícil. Enquanto isto, as forças escuras ganharam tempo, mas nós também. As forças escuras criaram todo tipo de controle e tecnologias em quarta dimensão, para que não fosse mais possível acessarmos a terceira dimensão sem sermos identificados, e ou que ficássemos presos sem possibilidades de voar. Criaram, então, a Primeira Guerra Mundial. Muitos de nós também ficaram presos aqui sob o véu do esquecimento, uma vez que a terceira dimensão ainda não era capaz de suportar o armazenamento e a codificação de tanta informação. Essa era a única maneira de encarnar em um planeta de terceira dimensão.
deixando parte de nossos registros em outros corpos, em dimensões superiores. Porém, quanto mais densa ficava as vibrações aqui, mais isto dificultava o nosso acesso a esses códigos. Houve muita intervenção. Já estávamos cientes de nossas missões. Muitos agiam apenas por intuição. Criamos movimentos, criamos a arte, lutamos pela liberdade de expressão e fizemos muito mais. Tínhamos um compromisso, o compromisso com a verdade e com aquele ser iluminado que havia colocado toda a sua luz sobre este planeta e havia acreditado na humanidade e em nós. Não poderíamos existir agora. Eles criaram então a Segunda Guerra Mundial. Criaram a tecnologia nuclear capaz de destruir não somente seus corpos físicos e de todo o seu planeta, mas também boa parte dos registros. Então, foi decidido que iríamos intervir no desenvolvimento da humanidade, para que não houvesse a Terceira Guerra Mundial. A escravidão e as constantes ameaças de morte, miséria, fome e terrorismo imperavam em terceira dimensão nesta época. Enquanto isto, em quarta dimensão, muitos laboratórios e armas foram criadas. Um plano muito bem elaborado foi feito, em uma reunião com o governante da Terra, Jesus, Yeshua Sananda. Nesta reunião, foi decidido que a humanidade se encontrava em uma situação onde precisávamos intervir. A esta altura, já não podíamos simplesmente nos apresentar para a humanidade, pois não era mais seguro, uma vez que estavam sob ameaças e sob a ilusão de falsas crenças sobre suas verdadeiras origens. Pensavam, em sua grande maioria, estar sós no universo, temendo a nós. Influenciado pelas religiões e pelas mídias, apresentando anjos engarrafados e sem poder, e nos colocando como seres demoníacos, que a qualquer momento invadiríamos o planeta e roubaríamos suas vidas e seus recursos. Seria preciso que nos infiltrássemos em suas principais formas de controle e mudássemos tudo. Nos infiltramos em seus governos e bancos. Nos infiltramos nas suas maiores empresas. Tínhamos um plano e tentamos pôr em ação. Era a divulgação em massa, nas principais mídias, da existência benevolente de seres alienígenas e a divulgação de toda a forma de controle e o reset e a reforma financeira global. Toda a elite global já estava sabendo de o evento. Mas, no dia marcado para que este evento acontecesse, uma tragédia planejada para impedir este acontecimento foi executada. Todos sabem o que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001. Entenda que as vibrações do planeta são fundamentais para que possamos agir ou não. Por isto, eles precisam criar estes sacrifícios e tragédias coletivas. O tempo acabou. Não iríamos mais tolerar nenhum sacrifício e tampouco uma terceira guerra mundial. Não poderíamos falhar novamente. Precisávamos de um plano mais elaborado e precisávamos do apoio de todo o coletivo. As massas precisavam acordar. Então aprimoramos o plano inicial, mas também criamos o plano B, o plano de emergência, que seria usado em último caso. O plano A. Para que isso ocorresse de forma segura, era preciso que nos infiltrássemos também em suas mídias e suas religiões. Era preciso despertar as massas e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando para impedir que eles executassem os seus planos apocalípticos. Era preciso ganhar tempo, pois os seres não-luz já sabiam da derrota e adotaram um tudo ou nada. A qualquer momento poderiam pôr tudo a perder. Pouco a pouco, fomos ganhando mais aliados. Muita tecnologia criada para impedir nossa aproximação precisava ser desativada, para que pudéssemos nos pronunciar abertamente em todas as suas mídias sobre nossa existência e nossas reais intenções. Os controladores precisavam se entregar pacificamente e, em troca, teriam a oportunidade de aprender, de forma pacífica, justa e harmoniosa, a viver e a colaborar em prol do bem de todos. Mas, ao mesmo tempo, não podíamos confiar, uma vez que já havia se passado muito tempo e os mesmos não estavam colaborando para que tudo se desenrolasse de forma pacífica e harmoniosa para todos. Então, precisava haver o plano B.
o Plano B. Foram criadas equipes de solo. Essas equipes de solo trabalham tanto na libertação planetária, pacífica e harmoniosa, como também no Plano B, onde seria preciso um plano de resgate em massa, caso o primeiro plano falhasse, onde foram montadas bases subterrâneas no seu planeta e nos planetas aos redores, para que pudéssemos resgatar os seres que estivessem vibrando na luz e realojá-los em nossas bases, até que tudo tivesse voltado ao normal e os mesmos pudessem voltar em uma nova Terra restaurada e ou seguir para seus planetas de origem. Neste caso, as coisas seriam um pouco mais turbulentas. O fato é que o plano está avançando a passos largos, o que está deixando os controladores, as forças da não-luz, totalmente desesperadas. Muitos são os que estão se vendo em um beco sem saída, e ficam à mercê de duas opções: se entregar ou agir como kamikaze. Tudo ou nada. No momento, o plano A está se desenrolando muito bem, e estamos avançando rumo à melhor alternativa, que é a de forma pacífica e harmoniosa para todos. Gratidão, meus amados. Ricardo Trier, Felino Shankar. Em amor e luz, equipe Luz das Estrelas.